Olá, hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2014. A matemática é mesmo o bicho-papão do estudante brasileiro, a julgar pelo nosso desempenho em avaliações internacionais. Nos últimos anos, até que tivemos uma melhora considerável, mas ainda estamos longe, mas muito longe do que é necessário. Não estamos falando do ideal, não, mas do que é necessário para uma formação adequada de futuros profissionais. Por isso, neste início do ano, elegemos a matemática como tema de uma série de reportagens. Até a próxima quinta-feira, vamos mostrar a importância de um ensino criativo da matemática nos primeiros anos de escola, da formação de professores e de iniciativas como as Olimpíadas de Matemática, que visam facilitar e estimular o gosto pela disciplina. Veja então os destaques desta edição. Na primeira reportagem da série sobre o estudo da matemática, a leitura dos indicadores que mostram o fraco desempenho de nossos estudantes. O Brasil não tem políticas prioritárias para o ensino da matemática. Ele tem alguns projetos, mas não existe uma política prioritária, uma decisão que sem os alunos aprenderem matemática, nós não vamos competir no mercado internacional. O museu que guarda a memória e o acervo de um dos autores que projetaram a cultura gaúcha no Brasil, Simões Lopes Neto. A obra dele, além de ter lindas metáforas, lindas comparações, ele recria toda a linguagem do antigo gaúcho. O jeito alegre de atuar em defesa da natureza do grupo ambientalista de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Não é todo mundo que enfrenta fazer o que a gente faz. É por isso que eles chamam a gente de louco. Depois que a gente começou a fazer educação nas ruas, de casa em casa, e começou a fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje, uns entendeu que a gente não é tão louco como eles pensavam. E a gente abre esta edição do Jornal Futura com a primeira de uma série de 5 reportagens sobre o estudo da matemática no Brasil. Hoje você vai ver que a leitura que especialistas fazem dos indicadores que mostram o fraco desempenho dos estudantes brasileiros numa avaliação internacional. A reportagem é de Fernando Andrade. Vamos ver. O resultado do PISA 2012 mostra que o Brasil é o país que apresentou maior evolução no aprendizado de matemática nos últimos anos. Apesar disso, seguimos na posição de número 58, entre os 65 avaliados. Nós temos países mais pobres que o Brasil, onde os alunos têm um desempenho melhor em matemática. Isso tem muito a ver com tradição. Por exemplo, alguns países têm uma tradição de um ensino melhor, uma tradição de respeito aos professores, que hoje em dia está quase inteiramente perdido no Brasil. E fora disso, o Brasil não tem políticas prioritárias para o ensino da matemática. Ele tem alguns projetos, mas não existe uma política prioritária, uma decisão que sem os alunos aprenderem matemática, nós não vamos competir no mercado internacional. Os países asiáticos foram os que apresentaram o melhor desempenho na prova, que tem o objetivo de avaliar aptidões e competências de estudantes na faixa dos 15 anos de idade. Mas nós ficamos atrás também de outros países da América Latina, mesmo com desenvolvimento econômico menor que o nosso. 3,8% dos nossos jovens alcançam a proficiência em matemática que é necessária, considerada desejável para ser engenheiro. 3,8% é um percentual trágico. Há um estudo que foi feito recentemente por colegas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, debatendo a situação da engenharia no nosso país e questionando se deve haver mais graduações em engenharia ou não. E a conclusão a que eles chegaram é que, de fato, não faz muito sentido aumentar o número de graduações, o número de vagas em faculdades em engenharia, porque o gargalo está na matemática. O PISA 2012 mostra ainda que mais de 2/3 dos estudantes brasileiros estão abaixo da linha básica de conhecimentos matemáticos necessários, o que significa que eles só conseguem realizar operações mais simples e com números inteiros. O risco é o que está acontecendo. Por exemplo, os que ingressam na universidade, nós já sabemos que eles não estão preparados, então nós tivemos que incluir mais tempo. Isso é um custo enorme para o país, porque é feito em muitas universidades públicas, né? Nós temos que voltar atrás para dar o conhecimento e para o aluno em frente. E muitos não vão em frente porque eles não têm o hábito de estudar. Um outro estudo realizado em 2011, junto a indústrias brasileiras, mostra que não é só na sala de aula que se nota a falta de conhecimento matemático. O que nos surpreendeu um pouco foi o elevado índice de empresários declarando isso.
dizendo que os funcionários que eles contratavam faltavam essas habilidades. Habilidade de raciocínio lógico, algumas habilidades básicas de matemática, de contar e de somar, algumas coisas bem da educação básica, mas tinham outras características também de comportamento e que a gente acredita que possa ser desenvolvida por meio da matemática. E na coluna Olho na Escola, o jornalista Antônio Góes comenta a mudança no Ministério da Educação. Sai Aloysio Mercadante e entra José Henrique Paim. Vamos entender o significado dessa troca de ministros e a necessidade de aprovação do Plano Nacional de Educação. Tudo isso a 9 meses das eleições de outubro. A presidente Dilma Rousseff bateu o martelo e decidiu que o ministro Aloysio Mercadante, atualmente na Educação, passará a comandar a Casa Civil. Já era esperada essa mudança, afinal de contas, Mercadante, na Educação, cuidava muito da articulação política do governo também. Ele passará a desempenhar essa função na Casa Civil. Em seu lugar, ficará o secretário executivo da pasta, José Henrique Paim. A troca de Mercadante para Paim não deve alterar grandes coisas no Ministério da Educação. Mercadante, os jornais avaliaram nessa semana, sai do governo sem deixar uma grande marca, ou melhor, sai do Ministério da Educação sem deixar uma grande marca. Por um lado, não há muito o que reclamar por isso. Ele ocupou por apenas 2 anos no Ministério da Educação e, talvez, melhor do que tentar deixar uma marca, seja mesmo continuar as políticas públicas que já estavam em andamento. É verdade, porém, que ele não atacou problemas centrais da qualidade da educação, como, por exemplo, a reforma curricular e um programa que realmente traga qualidade para o ensino médio. Essas são tarefas que vão caber ao seu sucessor. Paim assume o Ministério da Educação agora com grandes desafios, porém, sejamos realistas, está num ano de eleição e não deve fazer grandes alterações no Ministério. O que sobrará para ele, talvez o maior legado que ele possa deixar, é trabalhar para a aprovação do Plano Nacional de Educação no Congresso. Uma vez aprovado, ele, Paim, o novo ministro da Educação, poderá começar a trabalhar as políticas públicas que vão garantir que, independente do ministro que assuma a pasta, as metas do Plano Nacional de Educação sejam efetivamente cumpridas. E no próximo bloco vamos ter as notícias internacionais. Até já! Veja em instantes o museu que guarda a memória e o acervo de um dos mais importantes escritores gaúchos, Simões Lopes Neto.